diferente e tal, do trabalhador comum. Fato. Mas assim, o olhar no caso agora é um olhar para o cara que não é uma máquina, é um ser humano. Se ele não quer sair... A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua... Obviamente que foi ali num momento resenha, né? Eu não sei se o Coutinho fez mais que o Gilmar, sendo bem sincero. Mas só de ter esse debate... Sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão me botando num lugar que não tem a menor chance de eu estar, que é participar da decisão de um jogador do tamanho do Coutinho de Copa do Mundo e tal. Mas a decisão dele... É muito fácil a gente apontar que o jogador ganha milhão, ganha numa negociação luvas de milionárias e tem uma vida boa, diferente e tal, do trabalhador comum. Fato. Mas assim, o olhar no caso agora é um olhar para o cara que não é uma máquina, é um ser humano. Se ele não quer sair, tá certo. Cara, Pediu o cara a decisão, sentiu, saiu pronto. ele sentiu de fato que não estava rolando mais para ele, não estava dando mais. Uhum. E assim, muita especulação também sobre questão de briga no vestiário com o Diniz. Conversei com uma pessoa muito, muito, muito próxima ao Diniz, que me disse que o Diniz foi acolher o Coutinho quando aconteceu o lance lá dele ser substituído, não ir para o campo. No segundo tempo. No segundo tempo. Do Volta Redonda, né? Não ficou ali para ver os pênaltis e a classificação do Vasco na competição. E o Diniz, muito nesse perfil dele, e um cara que gosta muito do Coutinho, foi lá e acolheu o Coutinho. Então, assim, a informação que eu tenho, respeitando todas as informações, não é que teve briga no vestiário, discussão ríspida entre o entre o Coutinho e o Fernando Diniz. O que teve muito foi depois um acolhimento do treinador em relação a tudo que ele estava sentindo. Uhum. E Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado durante a partida contra o Volta Redonda. A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua roupa porque tomaria banho. Foi quando o técnico do Vasco falou de forma áspera que o Coutinho tinha a obrigação de voltar para assistir ao segundo tempo do banco de reservas. O Coutinho não aceitou. A partir daí, o jogador ouviu do técnico que ele era um moleque e um mimado. Coutinho passou a responder, o clima ficou muito quente e o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma confusão maior. Vocês sabem, o Vasco acabou eliminando o Volta Redonda nos pênaltis e o Coutinho não esteve nem no segundo tempo, nem na disputa dos pênaltis, assistindo a classificação Cruz Maltino. Nessa terça-feira, rolou uma reunião entre o Coutinho, seus representantes e dirigentes do Vasco. Pouco tempo depois, o jogador exigiu a rescisão do seu contrato, que terminaria na metade do ano, custo de R$1,5 milhão por mês. Coutinho era de longe o jogador mais bem pago do elenco Cruz Maltino. Nessa quarta-feira, a confirmação da rescisão do contrato, o próprio Coutinho postou em suas redes sociais a sua opção por sair, sem citar a briga com o Diniz, informação que eu trago com exclusividade. Importante contar que pessoas próximas ao Coutinho tentaram convencer o presidente Pedrinho a demitir o Diniz, para garantir a continuidade do Coutinho, mas o presidente do Vasco optou pela permanência do técnico, dessa maneira abrindo o caminho para a saída do jogador. Entra numa também? Vai. Foda, né? Vai. Estamos aqui para isso. Lá no programa, no Roda de Bobo, tem um quadro que é exclusivamente para eu falar do Vasco. Isso. Aí, beleza, aí eu falei do Vasco, a gente falou sobre o Vasco 15 minutos, né? Sim. Só que a fala que repercutiu minha foi que eu falei que o Gilmar fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. Sim, obviamente que foi ali num momento resenha, né? Eu não sei se o Coutinho fez mais que o Gilmar, sendo bem sincero. Mas só de ter esse debate já é uma vergonha pro Felipe Coutinho, né? Mas tem esse debate? Ou você criou e só você repercutiu? Cara, Tem assim, isso vamos também. lá, vamos colocar aqui os pingos nos is, vamos lá. A repercussão foi feita por terceiros. Exatamente. Não só ele Sim, repercutiu. mas a repercussão da frase, e não a repercussão do debate. É isso que eu tô querendo saber. Olha só, o Gilmar, ele chega, ele assume uma... A galera que acompanhou o Vasco em 2011, eu tô falando com adulto, eu não tô falando com o jovem aí que tem hoje 20 anos de idade. Eu tenho 20 anos de idade. 2011 foi há 15 anos, você tinha 5 anos, Não você é não com vai você. falar. Não Você é não com vai você. falar porque você não lembra, você não sabe porra nenhuma, então cala a boca. Fecha. A galera sabe que é o seguinte, se o Gilmar jogasse no Vasco o ano inteiro de 2011, o Vasco era campeão brasileiro.
Porque um dos motivos do Vasco não ser campeão brasileiro é por causa do seu Márcio Careca. Que, com o máximo respeito, que come cu e come xereca. Com todo respeito ao Márcio Careca. Tava Que é um esperando. jogador- CCX? Eu não vou falar aqui que o Márcio Careca é uma merda de jogador, porque, pô, também não vou ficar humilhando, mas ele era um jogador abaixo. Se o Gilmar pegasse a lateral esquerda do Vasco desde o início, ia ser Outro bom pra campeonato. nós. Era outro campeonato. Mas beleza. A galera vai lembrar que ele sanou um problema do Vasco grave, que era a lateral esquerda. Mas assim, a grande verdade é que o Gilmar não fez nada, né? No Vasco da Gama, ele fez um gol que classificou o Vasco na Sul-Americana contra o Palmeiras lá no Pacaembu, né? Diferentemente do Coutinho, né? Que não conseguiu classificar o Vasco na Sul-Americana. Então, no fim das contas, irmão, Classificou o Vasco na Copa do Brasil, contra o Botafogo. Ficou bonito. Não, E o cara, Gilmar, no fim das e o contas, Gilmar é isso. campeão da Copa do Brasil com o Vasco, porra. Olha aí, ó. Então acabou a discussão aí. E aí? A discussão acabou aí. E aí, beleza? A discussão acabou aí. Quer dizer, então, que para alguns influencers do Vasco, eu sou o culpado do Coutinho estar saindo do Vasco. Cara, vocês me subestimam e me superestimam nos momentos errados da minha vida. Obviamente que não existe a menor conexão uma coisa com a outra, né? Talvez, quando eu fiz aquele vídeo, e eu não fiz um vídeo, eu fiz um comentário durante uma live, virou um corte, talvez aquilo tenha aumentado a discussão sobre se o Coutinho estava rendendo ou não. O que não significa, obviamente, que o Coutinho tenha, né? Porque, o Rica, porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão me botando num lugar que não tem a menor chance de eu estar, que é participar da decisão de um jogador do tamanho do Coutinho de Copa do Mundo e tal. Mas a decisão dele foi finalmente dita por ele, né? Ele colocou lá a questão com saúde mental, que eu citei aqui de manhã no vídeo hoje, que eu desconfiava que tinha alguma coisa no sentido de, pô, não tá maneiro, não tô aguentando. E, cara, eu sou zero malhação, né? Malhação, eu falo com meus amigos que a gente falava na época que a novela Malhação era um negócio meio exagerado, né? Aquela coisa assim, pô, Gui, vamos dar uma força pra Nanda, amigo, liga pro fulano. Pô, mentira, meu, ninguém, né? O mundo não é Malhação. Então, embora seja um papo que para algumas pessoas tinha muito malhação e tal, quando você é exposto publicamente e tal, você começa a entender a questão da saúde mental que tanto falo. E saúde mental todas as pessoas têm os seus problemas e todo mundo lida com isso da forma que pode. A saúde mental para pessoas públicas é uma coisa que hoje em dia com as redes sociais eu não tenho nem como explicar, porque a maior parte das pessoas não vai entender, mas realmente é um negócio muito, muito, muito forte. Você com certeza tem dificuldade de lidar com o fato da tua vizinha falar mal de você, do amigo do seu amigo inventar uma mentira a seu respeito. Multiplica isso por milhões. O dia inteiro, todos os dias da semana. Então, obviamente, qualquer pessoa hoje com as redes sociais e tal, que tiver um pouquinho de disposição, ela tá... Em algum momento ela vai passar por um processo de tentar entender a cabeça dela e como ela vai lidar com isso. Alguns vão desistir, outros vão cagar e falar, foda-se, eu só tô aqui por dinheiro e caguei porque as pessoas acham ou não acham. Outros vão conseguir separar o joio do trigo e outros vão apostar no tempo, né? Mas você muito dificilmente sai disso. Em algum momento todo mundo passa por isso. E talvez eu tenha identificado antes do que a maioria das pessoas de que aquilo não estava funcionando. Porque tem a relação do vascaíno de amor com o Coutinho que fala, pô, não tá bom. Não tava. E não tava bom, tanto não estava bom que não tava bom para ele, né? Porque ele mesmo foi lá pro Vasco e pediu para sair, alegando aí que ele tem que botar a cabeça no lugar e tal. Ou seja, o Coutinho, por algum motivo, ele entende, porque o Coutinho não é imbecil, ele não é burro, ele sabe que por mais que ele possa ficar chateado com a crítica, ele sabe que o Coutinho não joga o que ele pode há muitos anos. Ele sabe disso porque todo mundo viu o Coutinho jogar futebol. Então todo mundo sabe quanto ele joga. Então eu acho que a decisão dele, cara, ela tem muito mais a ver com as vaias do que com qualquer outra coisa. Eu acho que tem a ver com o seguinte, ó, por enquanto eu tô aqui fazendo o que dá, tentando ajudar, eu não tô conseguindo fazer o que eu posso, mas eu tô fazendo o melhor que eu consigo. A partir do momento que fica caracterizado para ele que o vascaíno está insatisfeito com o que ele está fazendo, são 2 jogos que ele sofre vai, um primeiro ali quando ele é substituído e o outro no intervalo, naquele momento eu imagino que deva ter batido no Coutinho do tipo, cara, eu tô aqui muito pelo carinho que eles têm comigo. Aí não faz mais sentido. E realmente tem coisas na vida, que tem momentos na vida que você tem que tomar decisões dentro daquilo que faz sentido para você. E não... Porque se você se preocupar com os outros, irmão, você tá fudido.